Fala pessoas, tudo bem? Vamos avançar aqui na genética e hoje nós vamos ver polialelia e alelos múltiplos, que é a mesma coisa, né? Bom, então vamos lá. Nunca é demais lembrar, tá? A regra é simples e direta. Cada gene possui dois alelos, tá? Esses alelos, eles são classificados como alelo dominante e alelo recessivo. Tá? E a recombinação possível dentro da população é de três tipos diferentes, o que resulta em três genótipos e, consequentemente, como a gente sabe que basta um alelo dominante para o sujeito manifestar a característica dominante, eu vou ter apenas dois fenótipos, certo? Simples e direto. Só que existem situações que não são tão excepcionais, que elas ocorrem com uma determinada frequência, que fazem com que haja uma maior biodiversidade. Então, na imagem, a gente tem aí os coelhinhos, certo? Você nota que existem 4 tipos de coelhos diferentes, e essa nomenclatura, agouti, que é conhecido também como selvagem, chinchila, himalaia e albino, é classificado pela caracterização da pelagem do animal, certo? Então, como que você explicaria um único gene, que em geral tem o dominante e o recessivo, né, dois fenótipos possíveis, resultar em 4 fenótipos diferentes, certo? É aí que entra a polialelia, certo? Obviamente a gente percebe aí que 4 fenótipos diferentes resultam em uma biodiversidade maior, né? Bom, então quando você fala em polialelia ou alelos múltiplos, como o próprio nome está dizendo, é aquela situação em que o gene daquela característica, daquela situação, dentro daquela espécie, né, daquela população, existem mais do que 2 tipos de alelos. Você não vai ter só o alelo dominante ou o alelo recessivo. Você vai ter mais do que 2. 3, 4, 5, 6, sabe-se lá quantos. Tá? Então, de onde vêm esses alelos? Esses alelos são resultados de mutações, certo? E essas mutações resultam em uma nova variação daquela característica, certo? Bom, então entenda, quando você trabalha com um gene polialélico, você vai ter mais do que 2 alelos espalhados na população, certo? Mas lembra, cada indivíduo vai continuar tendo apenas 2, um de origem paterna e um de origem materna, tá? Mas as recombinações são múltiplas e isso tende a fazer com que o número de genótipos aumente e, consequentemente, o número de fenótipos também tende a aumentar. Vamos ver esse nosso primeiro caso aqui, ó. Imagina a seguinte situação. Você tem, vamos supor que um gene qualquer possua 3 alelos conhecidos em uma população qualquer também, tanto faz. Quem são os nossos alelos? Vamos chamar de azão, azinho e alfa. São 3. Ótimo. Tá, e aí? Bom, então vamos ver quais são os possíveis genótipos. O que são genótipos? São as organizações dos alelos, né, resultados dos possíveis cruzamentos, certo? É como que eu descrevo. Então, primeiro, se eu pegar azão, eu vou ter azão. Se eu recombinar aqui, azinho. Aqui, azão alfa. Então eu posso ter azão azinho ou azão alfa. Agora eu vou recombinar o azinho. O azinho pode ser azinho ou azinho alfa. Azinho já está representado. E o que sobra é o alfa. Alfa com alfa. Alfazinho já está aqui, né? Alfazão já está aqui. Então perceba, só o fato de você ter um terceiro alelo já faz com que o número de genótipos nesse nosso exemplo suba de 3 para 6, só colocando um alelo a mais dentro daquela população.
certo? Então, quanto mais alelos eu tiver, mais genótipos eu vou ter. E, consequentemente, mais fenótipos também vão ser possíveis. Tá bom? Tá? Obviamente, a variação dos fenótipos vai ser de acordo com cada regra. Vamos ver o exemplo aqui dos coelhinhos aqui. Tá? Então, em coelhos, a pelagem é determinada por um gene polialélico com 4 variações de alelos. Tá? A gente vai chamar aqui, ó, sesão, que é o selvagem, também conhecido como agute. Vamos continuar chamando ele de selvagem. Tá? Que é esse cara, ó, que ele é acinzentado, ou que ele é marrom. Tá? Czinho, CH, que é o chinchila, que é o cinza. CH, que é o Himalaia, é o coelho que ele é todo branco, mas que nas extremidades frias do corpo, tá, é preto. E o Czinho ou Czinho A, que é o coelho da Páscoa, que é aquele que é todo albino, todo branquinho. Certo isso? Tá, então como é que funciona a determinação? Olha, são 4 alelos. Então, quanto mais alelos, mais recombinações. Então vamos analisar. Para o coelho ser selvagem, tá, a obrigação, a regra do processo é que no genótipo dele ele tenha o alelo cesão. Tá? Então, se ele for cesão, ele é selvagem. Se ele for cesão CCH, que é o chinchila, ele vai ser selvagem. Se ele for cesão CH, tá, que é o selvagem heterozigoto para o Himalaia, ele vai ser selvagem. E se ele for cesão Czinho, ele também vai ser selvagem. Então perceba, para o coelho ser do fenótipo selvagem, ele pode ser homozigoto ou ele pode ser heterozigoto para os outros tipos de alelos, certo? Mas basta um alelo selvagem para que ele manifeste o fenótipo selvagem. Tá? É a história da dominância. Para o coelho ser chinchila, ele tem que ter o alelo chinchila, mas ele não pode ter o alelo selvagem, porque se ele tiver o alelo chinchila e o selvagem, ele vai ser selvagem. Então, ó, ele pode ser puro, que é o homozigoto, CCH. Ele pode ser heterozigoto para o Himalaia, CCH. Ou ele pode ser heterozigoto para o albino, CCH-C. Tá? Então perceba, para ser chinchila tem que ter alelo chinchila, mas não pode ter alelo selvagem. Tá? Para o sujeito ser Himalaia, segue a lógica. Para o sujeito ser Himalaia, ele tem que ter o alelo Himalaia, mas ele não pode ter o alelo chinchila e nem pode ter o alelo selvagem. Logo, ele pode ser puro, CH, ou ele pode ser heterozigoto para o albino, CHC. Certo isso? E por último, o que sobra para a gente é o coelho albino. O coelho albino, ele tem que ter o alelo albino. Certo isso? Nos 2 alelos. Certo? O coelho albino para a gente é aquele que é o recessivo. Tá? Então, você só vai manifestar o albinismo no coelho se você tiver os 2 alelos recessivos. Então, perceba, eu tenho 1, 2, 3, 4 tipos de alelos diferentes, e isso resulta em 4 com 3, 7, com 2, 9, com 1, 10. Em 10 tipos de genótipos diferentes, que nessa nossa organização resulta em 4 fenótipos diferentes. Tá? O número de fenótipos vai variar de acordo com a característica do funcionamento dos alelos. Por quê? Porque no nosso caso é assim que funciona. O alelo selvagem é o alelo mais dominante. Tá? Basta ter o alelo selvagem para o animal ser selvagem. Depois vem o chinchila, depois vem o Himalaia e por último vem o albino. Certo? Por isso que é muito comum a gente ver coelho albino. Porque quando reproduz albino com albino, recessivo com recessivo, só vai dar recessivo. Certo? Tá? Então vamos para o exemplo aqui, para eu apanhar aqui com a canetinha. Deixa eu trocar aqui. Vamos trocar para a caneta. Então olha só, vamos fazer o nosso exemplo. Direto, só para exercitar. Qual a prole de um coelho selvagem? Ó, se ele é selvagem, vamos aqui, ele tem que ter cesão.
heterozigoto para Himalaia. Opa, já comecei a apanhar. Não pode forçar. Vamos lá, pessoas. Não aprende esse troço. Heterozigoto para Himalaia. Czinho C. Com uma fêmea. Chinchila. Ó, chinchila. Heterozigota para albina. Tá lá. Pessoal, fica atento aí para não confundir, colocar a letra tudo maiúsculo, minúsculo, tá? E os elevados, tá? Não esquece, só o selvagem que a gente usa o maiúsculo. Então, ó, selvagem pro pai aqui, ó, no gameta dele, com Himalaia. A mãe aqui, ó, chinchila com albino. Aí você cruza. Olha lá, selvagem, chinchila, selvagem, albino. Aqui, atenção, dominante na frente. Tá? O chinchila é mais dominante que o Himalaia, certo? E o Himalaia, albino. Beleza. Então vamos lá, o que que deu aqui, ó? Esse sujeito aqui, ó, Czão, CCH, selvagem, selvagem. Esse aqui, Czão, Czinho, selvagem, certo? Esse, CCH, CH, chinchila. E esse CH, Himalaia. Então você vai ter 2 em 4, 50% selvagem. 1 em 4, 25% chinchila. E 1 em 4, 25% Himalaia. Certo isso? Aí você vai lá e marca aqui, ó, selvagem, chinchila, Himalaia. 50, 25, 25. Confere? Simples e direto. Vamos para a próxima. A outra situação que a gente tem aqui é um outro exemplo de polialelia mais próximo da nossa realidade. É um conteúdo que a gente vai aprofundar mais na próxima aula, que é o sistema sanguíneo ABO, certo? Um monte de genes caracterizam os nossos tipos sanguíneos, certo? Tá? Tem o sistema ABO, tem o fator RH, tem o sistema MN, que são coisas que vão ser aprofundadas na outra aula. Tá? Hoje é só para a gente exemplificar o sistema ABO como elemento polialélico, certo? Aí eu vou falar mais o que significa CA, CB, tá? Não se preocupe, tá? Que está associado a proteínas que são produzidas e ficam na membrana das hemácias. Tá? Essas proteínas a gente vai chamar por enquanto de aglutinogênios. Na outra aula a gente discute com mais cuidado, porque é um assunto extremamente importante, porque envolve doação sanguínea, né? Transfusão. Então olha só, no sistema ABO, o RH é outra coisa, só ABO. O sistema ABO, ele é chamado de sistema ABO porque eu tenho 3 alelos, o alelo A, o alelo B e o alelo O, certo? Então vou chamar, ó, alelo A ou Izão A, como era chamado antigamente, é o que produz o aglutinogênio A. Aglutinogênio A é a proteína A do tipo A que fica localizado na membrana da hemácia lá do sujeito, certo? Do glóbulo vermelho, né? B ou Izão B produz o outro tipo de proteína, o aglutinogênio B, certo? E o O ou Izinho é aquele que não produz aglutinogênio, nem A nem B, certo? Isso, tá? Então, como você pode ver por aqui, ó, Izão A, Izão B, Izinho, o Izinho é o recessivo, né? A gente aprende, então o O é o recessivo. Então, olha só, vamos ver como é que funciona. Quais são os genótipos e os fenótipos possíveis? Fenótipo a gente sabe que pode ser o AB, pode ser o A, pode ser o B ou pode ser o O, certo? Mas como que a gente analisa geneticamente isso? Quando você diz que um sujeito tem o sangue tipo A, significa o quê? Significa que ele é AA puro, homozigoto, ou ele é AO, certo? Lembra, o O é o recessivo, então é heterozigoto para A. Então o sujeito A ele pode ser destas duas formas. O sujeito que tem o sangue tipo B, que produz o aglutinogênio tipo B, ele pode ser puro, homozigoto, BB, ou ele pode ser heterozigoto, BO.
e ele continua sendo B. O sujeito que é O, ele só vai manifestar o fenótipo O se ele tiver o genótipo OO. Pronto, então tá lá, resolvida a situação. Só que a gente tem um elemento excepcional, porque além do sujeito ser A, ser B ou ser O, ele pode ser AB. O que é ser AB? É ser A e B ao mesmo tempo. Ou seja, quando você tem um sujeito que é AB, você está levando em consideração o fato que ele é um híbrido entre o A e o B, que é quando a gente fala de codominância. Quase que não sai. Certo? Lembra da codominância que a gente viu nas aulas anteriores? Em que você tem aquela situação em que o heterozigoto é uma mistura dos homozigotos. Então ele representa um terceiro fenótipo. Aqui no caso, como é polialelia, é um quarto fenótipo. Então o que eu tenho? Eu tenho que o alelo A ele é codominante ao alelo B, eles têm o mesmo peso, tanto que o híbrido deles resulta num outro fenótipo, e eles são dominantes em relação ao O, que é o recessivo. Tá bom? Então vamos para o exemplo aqui, para a gente terminar. Então olha só. Um homem de sangue tipo A. O homem tem sangue tipo A. Tem família no meio, mete o heredograma. Um homem tem o sangue tipo A. Se ele é A, ele é AA ou ele é AO. Filho de pai, filho de pai. Pai dele. Caramba, pega o jeito desse negócio. Filho de pai de sangue tipo O. Quem é O? O. E mãe tipo B. B. Ou ela é BB ou ela é BO. Certo isso? Ué, não é possível isso. Certo? Vamos corrigir aqui. A mãe tem que ser A, senão fica impossível. Tu é doido, André? A mãe é A. Então a mãe é A ou AO. Corrigindo aí. Casa-se com uma mulher de sangue tipo B. BB ou BO. Filha de pais AB. Vamos adiantar aqui. AB. AB. Certo? Tá. Aí, qual a chance de terem um menino? Ó, o sexo aí. Menino tem sexo definido, hein? AB. Então já vai meter a probabilidade, porque tem que ser menino e tem que ser AB. Então, olha só. Se a mulher tem o sangue tipo B e os pais são AB, ela tem que ter recebido um alelo B da mãe e um alelo B do pai. Logo, ela é BB. Certo? Se o marido é sangue tipo A, corrigi, hein? Tá? Se a mãe dele é A e o pai é O, o pai só pode doar alelo recessivo. Então ele é AO. Beleza. Então vamos para cá. A, O, B, B. Cruza aí. AB, BO, AB, BO. Pergunta: qual a chance da criança ser AB? AB, AB. 2 em 4 é meio, certo? Mas é menino, tem que considerar o sexo. A gente já viu, determinação do sexo é meio. Como são características independentes, você vai lá e multiplica. Meio mais meio, 1/4. Certo isso? Então, vamos lá. Bom, então essa é a apresentação inicial da polialelia. Tá? Então é um conteúdo que é bastante relevante porque aumenta a variabilidade, explica a diversidade. Certo isso? Até a próxima. Tchau.